liberdade é o Espírito Santo. Aonde é o Espírito, a liberdade. Toda criação pra sempre cantará. Santo, Jesus, tu és santo. Declare isso nesta manhã.
só teu nome é digno de glória. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Declare assim: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, com o céu nós cantaremos, a glória, com o céu nós exaltamos, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu fico pensando naquele dia que estaremos todos juntos com Jesus, todos juntos no céu, todos juntos, e unindo som coral nós vamos adorar este Deus, um Deus de obras completas, um Deus maravilhoso, um Deus que cumpre propósitos e projetos, um Deus que não falha, um Deus que se faz presente. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena respirar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer
possas fazer uma reflexão aí de tantas coisas que Deus falou contigo. Ah, meu irmão, essas promessas não vão morrer, não. Reaviva, Senhor, sonhos, reaviva planos, reaviva projetos nesta manhã. Eu não vou duvidar, eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei com completo ele fará. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a normalidade da promessa. Deus abraço vai fazer cumprir na hora certa. Não vou perder. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia, aleluia, aleluia. Creia tão somente, porque não existe ninguém que é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Oh! Cura os enfermos, ressuscita os mortos, liberta os oprimidos.
Você crê nisso que está dizendo? Quem é o nosso Deus? A gente conhece um pouco, né? Mas não tudo. E como está escrito, nós o conhecemos em parte. Nós profetizamos em parte. Mas então conheceremos como Ele é. Um dia isso vai acontecer. É fato que ao cantarmos como estamos cantando aqui, sabemos que o nosso Deus é o que é. E aquilo que estamos dizendo é baseado naquilo que cremos também. Embora vivamos, de certa forma, limitados em relação àquilo que Ele é e pode fazer. Mas até que nós nos encontremos com Ele naquele grande dia, em que nossos olhos o verão e como Ele de fato é. E aí naquele dia eu acredito que nós vamos dizer assim: nossa, se eu soubesse pelo menos um tantinho. Mas que bom que estamos aqui com Ele. Quem aguarda esse dia? Quem sabe naquele dia você vai chegar e vai dizer isso, né? Quem é como Ti? Quem é como o Senhor? 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 Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? O nosso Deus é poderoso para salvar. Poderoso nas batalhas. Tu és poderoso, Senhor. Só Tu és Deus, o único verdadeiro a quem nós rendemos culto, o único a quem rendemos o louvor, a honra, a glória e a adoração pelos séculos dos séculos. A Ti, Senhor, seja a honra, a Ti, Senhor, seja a glória, a Ti seja o louvor pelos séculos dos séculos. E nós dizemos, igreja, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar. Hoje não é o nosso culto de ações de graças, mas nós estamos cheios de graça, não é isso? Então nós vamos agradecer, porque todo tempo é tempo para agradecer, e nós devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade para engrandecer o nome do Senhor, não é isso? Glória a Deus! Vamos então louvar o nome do Senhor, mais e mais, todo tempo, em todo tempo, louvando, exaltando o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de adoração. Eu quero convidar a você a ler comigo aqui uma passagem das Escrituras que se encontra lá em 1 João, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 15 ao 18. Você já deve ter ouvido falar a respeito dessa passagem. Hoje nós vamos abordar um pouco ela de uma forma talvez um tanto prática. Nós teremos um pouco da teoria,
Mas vamos tentar encontrar algo no sentido prático daquilo que João aqui, revelando pelo Espírito, nos escreveu. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Você já pode pensar assim, nossa, que negócio que é esse que o pastor vai falar hoje? Será que é isso mesmo? É do 15? É do 16, mas a gente começa aqui. Porque olha só o que o João está falando. Nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem é o seu irmão? Quem é o seu irmão? Hã? Tem alguém do seu lado aí que é o seu irmão? Sim? É irmão de sangue? Não? É irmão do quê? Como que você se tornou irmão? Qual foi o método, o processo? Qual foi, gente? Hã? Você fala paz do Senhor, irmão, não fala? E por que você fala isso? Mas agora vamos pensar assim, vamos refletir um pouquinho aqui. Realmente, essa pessoa que está ao seu lado, à frente, atrás, enfim, ali, é realmente seu irmão? E aí? Você considera de fato isso? Vou voltar no 15 de novo, porque ele é forte, não é? Volta lá no 15. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Você odeia o seu irmão? Mas será que o fato de odiar o irmão me torna um homicida? Que é isso? É isso? A passagem aqui é muito forte. Olha, toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quem é assassino aqui? Ninguém. Hã? Você tem certeza disso? Quem já matou alguém aqui? Oh! Já matou, irmão? Chama a polícia lá, gente. Está aqui escondida dentro da igreja. Homicida, né? Quem sabe? Lembre um pouquinho aí da sua trajetória até então. Vê se você já não matou alguém. Tenta relembrar. É provável. E não no sentido, né, do que a gente está acostumado aí, matou de matar. Aquela morte matada, né? Morreu do quê? Né? Verso 16. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Como conhecemos o significado do amor? Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Verso 17. Se alguém possuir recursos materiais... Puxa, aí ele começa a falar um negócio que já toca diretamente, né, em algo que a gente talvez tenha dificuldade de lidar. Note que o verso 15 e o verso 16 está falando de homicídio, está falando de assassino, está falando de amor, está falando de filiação. E aí ele já vem agora para o verso 17, ele traz aqui uma questão muito prática. Se alguém possuir recursos materiais e, observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Você consegue se compadecer com a necessidade dos outros? E eu estou falando dos outros, está entendendo? Não estou falando do seu irmão, estou falando dos outros. Qualquer um. Mas agora tente imaginar esse sentido mais próximo do que é ser família, do que é estar numa família, pertencer a uma família, a mesma família. E você tendo o seu irmão, porque se você diz eu sou filho de Deus, então o outro vai dizer também sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus, então nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E aí, nós precisamos olhar como que devemos nos portar nesse nosso relacionamento. Como é esse nosso relacionamento? Nós amamos ou nós odiamos? Porque o odiar, como a Bíblia diz aqui,
note que ela foi ali, João está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, é bem forte, porque ele, lógico, está trazendo ali um comparativo, até mesmo, da experiência que teve Caim e Abel. Mas ali, trazendo para nós aqui, odiar o nosso irmão, ele equipara isso a ser um assassino. Mas ao mesmo tempo, se a gente olhar o texto, se a gente vai lendo ele, a gente vê que o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você não ama, você odeia. Então você pode até pensar assim: eu não odeio ninguém. Mas quando você não ama e você deixa de amar, quando você ignora, quando você finge que não é com você, quando você fecha os olhos para a necessidade do seu irmão, fingindo que não é com você, você se torna uma pessoa que odeia o seu irmão, porque você não ama. Note que o verso 17 está falando assim: olha, qual que é? Como a gente pode perceber isso? Como a gente pode fazer esse exame? Se eu odeio, se eu não odeio, se eu amo, se eu não amo? Se você possui recursos, note, se você possui recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Essa passagem, ela traz para nós o sentido de filiação. Porque quando nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, a ideia é essa exatamente, esse é o propósito de Deus, é que nós nos tornemos parecidos com Ele, porque somos filhos, porque recebemos dele o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que clama Abba, Pai, e se habita em nós, é o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo Espírito que fala como Deus, porque é Deus. É o Espírito que conhece as profundezas de Deus, é o Espírito que conhece todas as coisas, é o Espírito que prescruta a mente de Deus. E a gente, lendo as Escrituras, a gente se depara diversas vezes com essa expressão: Deus é amor. Deus é amor. Se nós formos ali esmiuçar todas as Escrituras, e extrair dessas Escrituras cada momento em que Deus exerceu misericórdia, cada momento em que Deus, Ele manifestou graça, a gente vê a expressão do seu amor, ainda que pela misericórdia, ainda por meio da graça, mas é a expressão do amor. Aquilo que a gente lê em Efésios, e eu acredito que Paulo, ele não passou para a gente isso, mas eu acredito que ele chegou a um entendimento do que seria de fato aquilo. Porque ele está dizendo, hoje nós conhecemos em parte. Mas quando ele fala assim, da altura, da largura, da profundidade, do cumprimento do amor de Deus, então está falando de uma quarta dimensão, 4 dimensões. A gente está aqui em 3 dimensões. E ele fala de uma quarta dimensão. E esse conhecimento, porque assim, para nós é limitado, porque a gente está tão acostumado aqui com aquela coisa meio tridimensional, e nem no tridimensional a gente tem tanta familiaridade, a gente está quase naquele plano cartesiano, né? Mas assim, e Paulo está falando de um plano de 4 dimensões, vai além daquilo que a gente está acostumado a ver, viver, experimentar. Então eu acredito que Paulo teve essa experiência, e não é por acaso, porque a gente lendo nas Escrituras vai ver que, por exemplo, ele fala, eu fui até o 3º céu. Então eu fico imaginando, quem foi até o 3º céu? Que experiência não teve? E lá ele fala, tive tantas experiências que não são possíveis de serem ditas. Mas aquilo ficou marcado nele, ficou ali profundamente enraizado. Então ele conhece, eu acredito que ele teve esse contato com o amor de Deus. E um outro que teve um contato com o amor de Deus, talvez não no sentido que Paulo teve, é João. Porque ele mesmo, ao escrever o Evangelho, segundo João, ele vai dizer, e ele vai se colocar como sendo discípulo amado. Ele se via tão mais próximo de Jesus, e eu acredito que o fato de João ser aquele a quem o próprio Jesus vai aparecer e trazer a revelação dos últimos dias, o único dos apóstolos que não foi martirizado, ele não foi morto, ainda que estava preso na ilha de Patmos, foi poupado talvez aí de uma morte cruenta, como os demais o foram.
também teve a experiência com este amor, esse contato com este amor. Porque ele fala muito do amor de Deus, o amor de Deus. E aqui nessa passagem ele está falando exatamente sobre esse aspecto do amor de Deus. Se o amor de Deus está em nós, é preciso expressar esse amor. Você precisa expressar quem você é. E quando você expressa quem você é, de fato, quem você é, você expressa o amor de Deus, e a expressão do amor de Deus é uma expressão extraordinária, é uma expressão incompreendida. A gente lê nas Escrituras, tem uma passagem aqui bem interessante para nós, até porque domingo passado a gente falou sobre recompensas, né? E essa passagem, não há especificamente que a gente falou domingo passado, mas aquela fala dos galardões, né? Que a gente ganha galardão. Mas uma outra vai falar de trabalhadores da obra, e que o Senhor ele vai ali falando, vem trabalhar. Aí ele fala em termos de horário, né? Então de manhãzinha ele saiu, perguntou, Luizinho, vem aqui trabalhar. E o Luizinho pergunta para ele, não, tudo bem, eu vou trabalhar, mas quanto que eu vou ganhar? Ele fala, você vai ganhar R$1.000, certo? Meio-dia ele vai, enquanto o pastor William fala, ó, vem trabalhar aqui também. E aí combina, pastor William, quanto você vai ganhar? R$1.000. Aí ele encontra lá o Israel também, já é 3 horas da tarde, o expediente encerra às 5, né? Israel, vem trabalhar aqui também na minha lavoura. O Israel se levanta, vem trabalhar e combina o salário, quanto você vai ganhar? R$1.000. E aí na hora de fazer o pagamento, o senhor está fazendo o pagamento, e ele paga lá para o Luizinho R$1.000. E o Luizinho só de olho, né? Paga R$1.000 aqui para o pastor William, o Luizinho já olha aquilo e ele começa a questionar. Ele fala assim, que história que é essa? Eu estou desde as 8 horas da manhã, eu suei, eu trabalhei, eu me esforcei, e eu vou ganhar o mesmo que o pastor William ganhou? É que você não viu ainda o que o Israel vai ganhar. Porque daqui a pouco o Israel vai entrar, e você fala, mas ele começou a trabalhar 3 horas da tarde, ele só trabalhou 2 horas, e vai ganhar igual a mim. Né? Aí o pastor William está falando aqui, não estudou. Né? Mas o que o Senhor está dizendo nessa passagem? Ele está dizendo assim, olha, não importa o quanto que eu estou dando para você ou para você, tá bom para você? Não foi o que eu combinei com você? Se eu quero dar o mesmo, ou talvez até mais para um outro, e aí o que você tem a ver com isso? Aí você fala, mas é injusto. Não é uma questão de justiça ou injustiça, é uma questão do caráter de Deus, do amor de Deus e misericórdia de Deus. Deus é extravagante, Ele é exibido. Estão entendendo? Então, às vezes, a gente não compreende, e de fato, porque nessa quarta dimensão do amor de Deus, muita coisa para nós se torna incompreensível, porque a gente não entende como que Deus ama tanto e que é capaz de fazer tanto, que às vezes a gente tenta ler Deus, fazer uma leitura de quem é Deus baseado naquilo que eu acho. Quem eu sou, o que eu penso, o que eu acho que é correto, o que eu acho que é certo. A gente não conhece a Deus, ainda que a gente cante e diga, né? Quem é como o nosso Deus? E não há ninguém igual ao nosso Deus. Mas a gente conhece pouco esse Deus, e esse Deus ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês se tornem como eu sou. Porque se vocês forem meus filhos, e de fato são, então vocês devem fazer o que eu faço, as mesmas obras. E detalhe, eu quero que vocês façam obras ainda maiores do que eu fiz. Porque eu sou Deus, eu sou generoso. E eu quero que vocês também sejam generosos. Eu quero que vocês sejam extravagantes, eu quero que vocês exerçam a misericórdia de forma extraordinária. Olha só uma outra passagem que fala sobre quem é Deus. E no sentido agora do perdão. Ele diz assim, em questão de proporções, ele fala assim, quem mais ama? Quem mais foi perdoado ou quem menos foi perdoado? Quem mais ama? O que você acha? Não é? Porque a gente tem uma tendência preconceituosa de olhar e torcer o nariz quando a gente vê aquela pessoa que se converteu e aí a capivara dela é extensa. Os irmãos na igreja têm até medo de cumprimentar, porque sabe que ele já matou, assassinou um monte, né? Traficante, isso e mais aquilo, não sei, tal. A vida pregressa era uma vida difícil.
Mas essa pessoa se converteu. Aí o preconceito, o nosso preconceito, das pessoas como um todo, fala, agora todo mundo é bonzinho, vai para a igreja, né, e acha que está tudo bem. Não vamos entrar em méritos aqui das consequências, tá? Porque tem gente que fala assim, aceitou Jesus, seu passado foi jogado no mar de esquecimento. Depende, tem coisa que você tem que pagar, você vai pagar. Você não vai ser poupado aí das consequências, não. Mas a questão é o amor de Deus, que Ele olhou aquela pessoa que se arrependeu, e essa pessoa se converteu dos seus maus caminhos, ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E note, Deus não olhou o passado, Ele olhou o presente e a decisão dessa pessoa. E Deus simplesmente amou. Sabe por que Deus simplesmente amou? Porque Deus é amor. Quando a gente ouve essa passagem e que diz que Deus lança no mar de esquecimento o nosso passado, a gente fica assim, Ele fala isso para todo mundo, né? Ele fala isso para todo mundo. Como que se Deus assim de fato não esquecesse o nosso passado. Como se Ele estivesse ali com uma figura de linguagem, tentando nos... é só para você se sentir melhor, eu vou falar assim um pouco mais brando com você. Não, Deus é Deus. Lançou no mar de esquecimento, já não se lembra mais. Mas não é possível, Deus conhece todas as coisas. Você acha que Ele não vai trazer? Não, Ele não traz a memória, porque Deus não tem memória do passado. Ele lança no mar de esquecimento. Então esse Deus que a gente conhece, a gente canta tantas vezes, tem louvores aí que expressam as suas facetas. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda a dor. Vocês já ouviram esse louvor? E vai falando dos nomes de Deus. Tem um nome aí estranho, Seknu, Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus está no controle. Deus está no controle. Mas a gente conhece mais, a gente conhece um pouco mais o Jeová Jireh. Aí essa gente conhece. Fala aí, pastor, uma música do Jeová Jireh, né? Fala aí, tem várias, a gente canta, nem no Jireh, a gente vai no Deus proverá, né? Que Deus que provê. Às vezes a gente conhece Deus em parte, quando Deus quer que a gente conheça Ele na sua totalidade. Quem é o Deus que você conhece? Quem é o seu Deus? Quais são as facetas desse Deus que você conhece? Quais as experiências que você já teve com esse Deus ao ponto de você testemunhar e dizer assim, eu posso dizer que esse é o meu Deus, porque eu vi Ele agir nessa circunstância, Ele fazer isso ou fazer aquilo. Esse é o Deus que eu conheço. E Deus está se revelando todo tempo, todo momento, e Ele quer se revelar cada vez mais para que a gente possa, tendo contato com a revelação de quem Ele é, porque somos nós, os beneficiados, quando a gente tem essa revelação de quem Deus é. E Ele chama a nossa atenção falando assim, revele o meu amor. Revele a mim através de boas obras. Para que os homens deste mundo vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então olha, Jesus falando, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Quando Ele está falando brilhar a luz, deixar brilhar, não é a sua luz, não é a sua luz exclusiva, ou seja, a minha, como eu penso, mas é a luz dele em você. Mas é a luz que Ele já compartilhou com você, e Ele quer que você deixe essa luz brilhar, para que os homens deste mundo vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. A Bíblia está repleta de passagens que vai no mesmo sentido do que João está dizendo. Tiago, por exemplo, ele vai escrever a respeito de obras e fé. E ele faz ali coloca um do lado do outro, né, para que a gente possa compreender melhor que, na verdade, a minha fé, ela é uma fé capaz de expressar boas obras. Então, se eu tenho obras, eu não faço elas por fazê-las, ou eu faço elas para merecer alguma coisa, ou uma salvação. Não, é a expressão de quem eu sou. As minhas obras mostram a minha fé. Como o Tiago está falando assim, olha,
mostra as tuas obras e eu vou mostrar a minha fé pelas obras que eu faço. O que você tem feito e qual o testemunho que você pode deixar para a sua posteridade? O que as pessoas vão dizer de você? Brilhava de fato. O que as pessoas vão dizer dessa igreja? Comunidade Evangélica, como que é o nome da nossa igreja? Como que é o nome da nossa igreja, gente? Tem uns que não sabem o nome da igreja ainda, está vindo aqui, mas nem sabe o nome da igreja. Nós queremos deixar um legado. Mas não, nós queremos e vamos deixar, e é importante que façamos isso. Da mesma forma que você tem que se preocupar com isso também. Eu quero deixar um legado. Eu não quero passar por esta vida, passar por esta terra, sem que eu deixe um rastro, mas que seja um rastro bom, que as pessoas possam olhar e testemunhar, e dizer, e falar, e bem dizer. A quem? A mim? A nós? Não, a bem dizer ao nosso Pai que está nos céus, a glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, boas obras implica serviço. Boas obras implica trabalho, boas obras implica colocar a mão na massa, não é só, tipo assim, falando. Verso 18. Aliás, o 18 do outro, viu, Jonathan? Filhinho, não amemos de palavras nem de boca, porque tem gente que está na igreja, fala tanto, né? Era o Tite que falava muito? É isso? Fala muito. Nem fala. Eu não quero ver, não quero ouvir você falando de você, porque olha, porque eu não sei o quê, porque e se vangloriando, ou se dizendo, mostre as suas obras, mostre as suas atitudes, deixa a gente ver isso daí, é suficiente. É suficiente. Jesus critica a hipocrisia das pessoas, ele falava muito sobre a hipocrisia dos fariseus. Religiosos, jejuavam e ficavam ali com aquela cara toda troncha, né? De cansado, para dizer assim, estou jejuando. E aí Jesus fala assim, já ganhou a recompensa, as pessoas estão olhando, já viram, ele está jejuando. Essa é a recompensa que você vai ter, essa é a paga que você tem. Ele até diz assim, olha, se você está jejuando, está num período, um propósito, não deixe transparecer no seu rosto que você está ali, estou jejuando, lave o rosto, ninguém precisa saber. Teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Você não precisa do louvor das pessoas. Você não precisa do louvor das pessoas. Mas como eu vou deixar a minha luz brilhar? Deixa ela brilhar. Elas vão dizer. Elas vão falar, mas não busque isso, não queira isso pura e simplesmente, mas faça isso entendendo, tendo a compreensão de quem você é e a que família pertence. Porque se você é filho de Deus, você vai agir como seu pai o é. Você tem que ser um imitador de seu pai. Volta lá, Jonatas. O João está rápido pra caramba aqui. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Esse em verdade aqui, se a gente tirasse, né? Eu acho que o texto já seria suficiente. Ele diria, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes. Pronto, ponto, acabou. Mas note que Deus assim é tão perfeito em seus caminhos que Ele coloca até mais, acrescenta um detalhezinho, em verdade. Porque tem gente que faz só para os outros ver. Quem é que faz daqui só para os outros ver? Levanta a mão. Eu amo. Para as pessoas verem. Não, faça isso em verdade. Faça isso em verdade. Seja sincero, você não precisa do louvor dos outros. Se a gente continuar lendo aqui esse texto, ele vai ainda se aprofundar, vai adiante, mas a gente vai parar aqui. E por que nós vamos parar aqui? Porque eu quero dar um testemunho também. Porque hoje é um culto em que a gente chegou num momento, chegou um ponto, é um ponto, né? É um ponto, um momento, um ponto na história, uma data. Que dia que é hoje? Glória a Deus que 14, porque 13 foi ontem, por isso que o Brasil não ganhou. Né? Hoje é dia 14 de junho, de que ano? 2026.
Esse dia vai ficar registrado nos anais da história da Igreja Vivai. Como aquele dia, eu sei que não começou aqui, mas começou bem antes. Começou lá com os martelinhos, né? A martelinha, o martelinho. Vocês sabem quem que é a martelinho, o martelinho? Sabem? Vocês conhecem mesmo? Eles são famosos aqui na igreja? São? Então, são artistas? Que tipo de arte que eles fazem? Hã? Teatro também? Assistência social, piada também, é isso? Não perde o amigo, é isso? Ou perde o amigo, mas não perde a piada, é isso? Né? Eles cuidando ali da assistência social, e não só eles, né? Porque também outras pessoas, o pastor William, uma oportunidade, ou algumas oportunidades, depois a Roseli também, tendo contato com uma situação de uma irmã da nossa igreja. E eu acredito até que um dia, a primeira vez que isso ocorreu, foi alguém levou essa nossa irmã até a sua casa num dia depois de uma vigília, que já era tarde da noite, falou, vou dar uma carona, né? E eu nem sei se estava chovendo até no dia, estava chovendo, né? E ali naquele local era uma ocupação, e essa ocupação ainda não tinha ali sua infraestrutura, então ruas de barro. Enfim, esses irmãos tiveram esse contato, relataram essa experiência. Inicialmente a gente falou, martelinha e martelinho, vocês que estão aí na parte da assistência social, tenta dar uma olhada lá, uma sondada, ver o que a gente pode fazer, de repente a gente pode pintar uma parede, né? Aí a gente começou a levantar algumas informações para ver o que dava para fazer, e depois a Rosângela ela chegou, pastora, então, porque tipo assim, não tem nem casa. Então a gente vai ter que fazer uma casa, se a gente tiver que ajudar, né? E aquilo ali surgiu como uma oportunidade. Eu não lembro se foi antes ou depois, nós não fizemos registro disso necessariamente. Talvez a irmã possa saber, né, Raquel? Eu não lembro. Mas fomos fazer uma visita também, eu, a Silvia e a Solange, lá em São Paulo, na casa dessa nossa irmã. Vocês devem lembrar que a gente comprou aqui uma cama daquelas hospitalar, lembra? Vocês lembram? Eu não sei se todos lembram aqui. Porque a gente olhando ali o estado, né, a dificuldade de locomoção da mãe dessa nossa irmã, a Raquel, a gente decidiu, vamos comprar uma cama hospitalar, porque facilitará para ela esse período que ela ainda tem. Logo depois ela faleceu, não muito tempo depois. E a gente ali se deparou com uma situação também difícil. Um tanto parecida com o que a gente recebia de relato de cá. E esse desejo, ele foi ali sendo amplificado em nosso coração. A gente precisa fazer alguma coisa. E olha, a Bíblia está falando assim, não amemos de palavras, mas sim de atitudes. Se a gente vê um irmão passando necessidade, a gente simplesmente o despede, né? Tem às vezes aquele irmão que vai na sua casa, bate na porta à noite, ele pede um pedaço de pão, você está dormindo e você fala o quê? Olha, eu estou dormindo agora, volta amanhã. Deus te abençoe. Né? Esse negócio de crente faz isso mesmo. Deus te abençoe, eu vou orar por você. Irmão, estou morrendo de fome, eu vou orar por você. O Espírito Santo vai te encher. Né? Só que a pessoa continua com fome. Mas eu não vou tirar aquele pão que eu estou preparando com tanto zelo, né, para os meus filhos, está tão quentinho, aquele pão está tão gostoso. Quem que nunca se deparou com uma situação dessa na hora do recreio na escola, né? Você está com aquela coxinha na mão, aí vem aquele zoião do seu amigo e pede um pedacinho, você fala... Eu acho que a gente ficava com mais raiva ainda quando a gente estava tomando Yakult, não é isso? E alguém pediu um pouquinho do Yakult. Yakult já não vem nada. Já não tem. Você fazia um furinho ali bem pequenininho para você ficar 1 hora, né? E alguém vem e pede, dá um pedacinho, dá um pouquinho. Você vê como que nós somos? Nós temos a tendência de pensar no nosso umbigo, no nosso ventre, na nossa vontade.
E é difícil a gente repartir, dividir o pão. E o que Jesus sempre ensinou, e nessa passagem João, que conviveu tanto com ele, esteve tão perto dele, né? Está expressando, está falando desse amor. Quem é Deus? Deus é amor. E se o amor de Deus estiver em você, você vai amar. Agora, o que é amar? Amar é se apaixonar? Amar é, estou sentindo. Não, o amor é uma decisão. É uma decisão racional. É uma decisão coerente. É uma decisão de fé. Você faz porque está escrito. Você faz porque Ele disse que assim devêssemos fazer. Quando Jesus está dizendo, por exemplo, aos seus discípulos, olha, vocês me viram nu, vocês me vestiram, eu estava doente, vocês foram me visitar, eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava ali, enfim. E aí os discípulos tentando ali pensar, mas Senhor, quando é que nós te vimos assim, fizemos? Eu não lembro de nenhum dia que o Senhor estava nu e a gente teve que se vestir, que o Senhor estava com fome e a gente teve que dar de comer, porque você multiplicou pães e peixes ali, você nunca passou fome, você não precisava disso. Se tivesse necessidade, você ia fazer ali a pedra se transformar em pão e você ia comer, enfim, está resolvido. E aí Jesus vai responder para eles dizendo o seguinte: quando vocês deixaram de fazer isso a um desses meus pequeninos, quem são os pequeninos? Quem são os pequeninos? Aqueles que estão necessitando, gente. Não é porque o irmão é grandão desse tamanho aqui, você fala assim, esse daqui não pode, porque ele não é pequenino. E não é aquele o filme também, o pequenino, tá? Mas está falando assim de pessoas que estão numa situação de dificuldade e que aí a gente deve encontrar o quê? Uma oportunidade. E nós encontramos uma oportunidade e nós não deixamos essa oportunidade passar. Nós encaramos e falando assim, vamos em frente. Vamos em frente. Não é questão aqui de merecimento. Viu, Raquel? Não é questão de merecimento, ninguém merece nada. Não, porque estão falando que você está orando, vão até falar, se aconselhar com você. Que tipo de oração que você faz? Que eu quero orar também. Que tem gente que está querendo orar agora, né? Não é uma questão de, eu estou entendendo dessa forma, não é uma questão de, é graça. E o que é graça? Favor não merecido. E aí eu vou além, porque assim, eu faço uma leitura não individual. Eu não estou fazendo uma leitura individualizada. Eu estou fazendo uma leitura coletivizada, vai. Deus trazendo para nós, comunidade evangélica vai, uma oportunidade, de uma necessidade, e diga assim, olha, façam isso. Isso é grato diante de mim. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe quem é o nosso Deus, ele diz assim, que Ele é recompensador, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem gente que quer alcançar a bênção. Deus, Ele coloca diversas situações, oportunidades diante dele, mas ela ignora todas, porque está pensando em si mesma. E por que Deus coloca oportunidades? Porque Deus fala assim, tipo assim, eu sou Deus, eu sou perfeito em todos os meus caminhos, eu sou justo, eu não vou agir de forma injusta em momento algum. Então, eu sei que você é limitado, eu sei que você, pelos seus próprios caminhos, não chegará a um termo bom, né? E não vai alcançar algo que seria interessante, bom. Então eu vou criar uma situação. E por meio dessa situação, se você tiver sabedoria, se você tiver fé, se você agir em fé, aí eu tenho condições de te fazer algo extraordinário. E eu vejo assim, Deus possibilitando a nós como igreja algo, para que a gente possa, agindo em fé, ter dele, entre aspas, né? Vou colocar entre aspas, porque assim, Deus, ele age só na legalidade. Não porque Deus não possa fazer, Deus ele pode fazer qualquer coisa, Ele tem todo o poder, mas Deus não faz senão por meio da fé. O meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós falamos assim, vamos agir em fé. Nós não temos, o negócio não é tão simples assim, mas nós vamos encarar e vamos agir. O que Deus vai fazer como recompensa
por meio daquilo que nós estamos fazendo hoje, porque nós vimos um desses seus pequeninos e ali atendemos, porque nós olhamos as Escrituras e não amamos só de palavras e nem de boca, mas nós fomos lá e fizemos, então nós estamos depositando nos céus, onde a traça e o ferrugem não corrói. Ao fazer isso como igreja, nós estamos incentivando você, indivíduo, a se despertar para uma vida diferente, uma nova vida, uma vida de gratidão, uma vida de uma pessoa que expressa generosidade. Seja generoso, age em generosidade, não fique pensando ali, mas o que eu vou perder com isso? Não, faça. Se Deus está colocando diante de você, está dando uma oportunidade, é uma porta, é um caminho que Ele traçou, uma porta que Ele abriu, vá em frente. Vai com fé e Deus vai te recompensar. Eu quero chamar aqui o Joelso, que o Joelso acompanhou esse processo de tornar aquilo uma realidade. A Rosângela, junto com o Adilson, eles iniciaram, fizeram alguns projetos, inclusive, tiveram ali a ajuda de uma amiga arquiteta para desenhar alguma coisa. Aquilo parou um pouquinho, né, Rosângela? No tempo que a gente foi olhando assim, falei, Jesus, e agora? O que a gente faz? Você sabe fazer conta? Quem sabe fazer conta aqui? Sabe fazer conta? Né? 1 mais 1 quanto que é? 2. 2 mais 2. 4 mais 4. 18. 8, né? 8 mais 8. 16 mais 16. 32 mais 32. 64 mais 64. Já? 128 mais 128. Já começou, já deu uma travadinha, né? E se a gente fizer ao contrário, ao invés da gente somar, a gente multiplicar? 2 vezes 2. 4 vezes 4. 16 vezes 16. Hã? Vai, gente! Porque Deus, Ele não fica nesse negocinho de conta de 1 mais 1, não. Deus, Ele já multiplica. Aliás, nem vou entrar nessa daí, porque não é minha área. Cadê a Andressa? Isso é a área dela. Eu já ia fazer a exponenciação aqui, né? Já ia colocar lá elevado a, sei lá, quinta, não, que a gente já vai para, vamos lá para, sei lá, centésima potência, porque Deus, Ele é extraordinariamente generoso. E o Joelso vai contar, chega mais, Joelso, um pouquinho dessa experiência, como foi ali, dar o pontapé inicial, né? Vamos lá, a gente vai fazer. Estamos num período de reforma do prédio da igreja, a gente tem noção do quanto a gente vai gastar na igreja, ao mesmo tempo a gente tem esse projeto aqui que a gente se comprometeu, falou, vamos fazer, né? E agora, o que a gente faz? Eu falei, Joelso, vai lá, faz um projeto, né? E eu tô, na minha mente aqui, eu estou num projeto de 50 metros de quadrados. Só que assim, eu penso 50 metros quadrados, o Joelso já pensa 100, né? Ele já vai além. E aí o Joelso foi, negócio vai, e a gente aqui, né, pastor William aqui, correndo, reforma do prédio, o Joelso lá, acompanhando, arrumou mão de obra, e vai embora, e fala um pouquinho, Joelso, como foi essa experiência para você, mas não só para você, porque teve pessoas também que se envolveram, né, que você fala, vamos lá ajudar a gente, como tem sido isso, como foi, eu acho que vamos dizer como foi, porque a gente chegou, né, agora a gente fez, nós vamos entregar, Raquel, você não viu ainda, algumas pessoas já viram, nós vamos ver hoje como que ficou o resultado. E a gente não sabe ainda se a gente faz o título Irmãos à Obra, pastor William, ou como que é o outro lá, Lar do Oscilar, casa, Minha Casa Minha Vida. Irmãos à Obra, porque os irmãos foram à obra, com investimento do caixa da igreja, então você que dizimou, ofertou, participou disso, mas eu quero estimular mais, porque a participação indireta, ainda que você, e a gente fala, né, Joel, tem aquela pessoa que participa indiretamente e se envolve até. Ela sabe o que está acontecendo, ela quer e está torcendo. Agora tem gente que não se envolve e mesmo indiretamente, que ela participa indiretamente, ela não está muito ali. Tipo assim, não concordo. Eu não quero dizer para você o seguinte, você não tem que concordar. Deus é quem concorda. Aleluia. E se nós estamos seguindo aqui a palavra, fazendo algo bom, a gente vai em frente sim.
Porque Deus, Ele é o recompensador. Mas fala pra gente aí, como foi isso aí para vocês? Pai, Senhor, irmãos. Amém? Para mim foi gratificante quando eu recebi essa missão. E fomos lá pessoalmente, o pastor William, fomos lá um dia e aí nós enxergamos e vimos a realidade como ela é e a necessidade, aquilo como que foi passado hoje aqui. Nós tivemos a oportunidade de poder fazer algo pela vida da irmã Raquel. E o sentimento é de gratidão, como eu sempre falo, por estar participando e estar à frente desse trabalho. Não foi fácil, né? Porque encontrar mão de obra hoje está tão difícil, pedreiro, que a gente ainda não tem aqui na igreja. E aí começou, e a obra aqui junto, a gente em paralelo, cuidando daqui, cuidando de lá, gastando aqui, gastando lá, porque não está fácil, os valores são absurdos. Os irmãos às vezes estão fazendo uma reforminha, vê o quanto gasta, e lá foi construído. Já tinha um alicerce lá, a base, né? E o restante a gente eram paredes de madeirite, e aí foi destruído tudo e fizemos do zero, algo que ficou perfeito. E agora na reta final, a gente começamos a enxergar isso, dos irmãos se envolverem, e aí quem vai lá e se envolve e vê, quer fazer algo a mais, e você consegue testemunhar e ver Deus agindo, né? Porque aí a gente recebeu uma ligação na reta final. Irmão, eu quero doar isso, irmão, eu quero doar aquilo. Então você começa a ver Deus agindo. Alguns testemunhos até, né? O caso da Soninha aqui. Ela comprou um apartamento novo e o pastor falou, quem tiver alguma coisa para doar, e faltava, né? Faltava uma pia nova, e aí levamos para lá, as louças do banheiro faltava e levamos para lá. Aí na montagem da casa, aí começamos a montar, né, pastor? Aí montamos o guarda-roupa do Nicolas, e aí como fomos montar o guarda-roupa da Raquel e do Danilo, aí ela tinha ganhado e aí faltavam as peças. Até interessante isso daqui, porque assim, a gente faz, tem alguma coisa para doar? Aí tem gente que quer se livrar do problema. Por que eles foram montar o guarda-roupa? Porque a Raquel ganhou de alguém. Quando foram montar, tinha 1/3 só do que tinha. Não tinha nem como colocar ele em pé. Não dava para montar em pé. Não dava. Né? Então tem gente que fala assim, ganhei um carreto. Você foi lá, buscou, tirou da minha casa, me livrei. Isso mesmo. E a Sheila e o Júnior estavam lá, e aí eles foram levar até ela e falou, fala pro Júnior que você vai pegando liberdade com os irmãos do mutirão, e você vai tendo liberdade. Falou, irmão, vem aqui, traz isso, traz aquilo. E aí eles chegaram com um fogão fogão novo, e aí viram que aí ficamos preocupados. Não, mas com fogão, né? Fogão. Não pode falar, né? Mas a Raquel tá aqui. Fogão. E aí a Sheila viu e falou assim, irmãos, eu tenho um guarda-roupa, vocês precisam ver se vocês querem. E aí nós falamos, vamos lá olhar. Aí pegamos no mesmo dia, fomos lá, olhamos e falamos, perfeito. Algo perfeito. Muito melhor do que o que ela tinha ganhado. E aí desmontamos no mesmo dia, montamos. Nós não somos marceneiro, nem pedreiro, nem eletricista, nem pintor, e Deus vai capacitando. Pegamos o guarda-roupa da Marina, né, William? Sem projeto, sem nada, e aí falamos, vamos ter que fazer. E vai um ali, um dá o palpite, o outro monta aqui, o quebra-cabeça, e conseguimos, né? Ficou perfeito, graças a Deus. E aí montamos o guarda-roupa. Então nós vimos Deus agindo ali, porque a Sheila e o Júnior estão dali, eles viram a necessidade, e aí eles abençoaram, e foi uma bênção essa parte que a gente viu Deus agindo assim em alguns detalhes. Até se o pessoal que está precisando aí, tem um bota fora lá na casa da Sheila do Júnior, né? Tem um só coisa boa lá, porque saiu tanta coisa dali já. Só coisa boa. E a gente não pode nem falar agora, porque eles precisam ver que eles não sabem o que tem lá dentro, né, pastor? Eles não sabem o que tem lá dentro. E os irmãos, quando a gente liga para os irmãos, fala, irmãos, vamos lá, aí para executar o serviço. Aí a gente liga, aí o irmão Zemir, precisamos fazer um jardim. Aí a gente já conta com o irmão Zemir esteve lá nos ajudando. Aí a gente precisa de o sofá, precisa fazer uma manutençãozinha. Cláudio, precisamos disso. Na hora o irmão está lá. Tudo que a gente precisa... Às vezes você leva um lanche e já resolve, já isso mesmo, o pastor William está lá com o lanche. Irmãos, precisarem de limpeza de sofá, o Cláudio uma bênção, o irmão nos abençoou muito,
Foi uma bênção, ele fez uma transformação lá no sofá. Ele só fomos falar, falou: Cláudio, precisamos disso. Ele já estava meia hora, né? Ele falou: Cláudio, precisamos. Ele já chegou para nos ajudar lá, e não conseguimos lá porque devido a algumas questões de energia, mas levamos para casa dele, ele fez toda a manutenção, então é uma benção. O Douglas também, precisamos de solda, Douglas, ligamos para o irmão à noite, o irmão depois do horário de trabalho foi lá, nos ajudou, então muitos irmãos, a equipe, tem muitos que não podem devido ao trabalho, mas o Vitor, o Evandro, o Júnior, o Isaac, o Paulo é uma bênção, até tarde lá com a gente. E as irmãs, que até o pastor William brincando, né? As irmãs aqui, ó, cantam no louvor, a irmã Cecília, a Dani, a Roseli, precisava de uma geral, fazer uma limpeza. As irmãs foram lá, até o pastor William falou, as irmãs do vocal aqui, ó, tudo cantando a Carla. Então, e detalhe importante também, Joel, a gente não pode desprezar isso. É que a Ellen ligou o maçarico e ficou atrás do Joelson. Vamos? Isso mesmo, pastor. Vamos que a gente agora, isso daí tem que sair. Eu estava como chefe da obra, mas quando ela chegou, aí quem virou o chefe, vocês sabem quem virou o chefe. Elas limparam, as irmãs limparam a Natália, a Cecília, a Dani, a Roseli, acho que a Fabi também nos ajudou. Aí elas limparam a casa e ela deixou uma missão: não entra nessa casa, né, Júlia? Aí a gente não podia entrar, que a gente terminou o que tinha para fazer lá fora, então foi uma benção. O irmão Camilo, a gente sempre passava uma missãozinha para ele, depois do horário ele pegava o carro da empresa e falou: irmão, precisamos disso aqui. Aí o irmão ia lá, buscava, trouxe, o pastor também foi lá, nos ajudou a fazer uns furos, porque aqui, irmãos, os nossos pastores aqui, a gente vê aqui o pastor William, o pastor Samuel, mas nos bastidores aí, o nosso pedreiro oficial é o pastor Samuel, quem assenta os pisos do banheiro foi o pastor Samuel. Lá o pastor William, ele lixa, pinta, ele recebe ordens lá e faz a comida do grupo, é o pastor William que faz. Então, e a gente acaba desenvolvendo uma comunhão e também desenvolvendo habilidades. O martelinho também nos ajudou muito lá pintando. Então, os irmãos que a gente pedia, que alguns a gente até chamava, mas devido a trabalho, mas queriam estar participando, mas não vai faltar oportunidade e a gente conta com vocês, assim. Mas foi uma experiência incrível. Eles estão abrindo o CNPJ aqui da empresa, Irmãos à Obra, então vai pegar bastante serviço. Então nos procure, se tem uma necessidade aí na sua casa aí, brincadeira. Mas aqui na igreja nós temos algumas obras aqui para fazer, né, finalizar alguns detalhes, então a gente conta com você, venha ter comunhão. Irmãs, mande os seus esposos para cá, que a gente ensina ele a pintar. O Danilo falou, não sei fazer nada. O irmão, uma bênção lá no rodapé, tal. O Danilo, que é o dono da casa lá, nos ajudou muito lá também. Então, sábado vai ter mutirão no Caio, isso, vai ser no Caio o próximo mutirão. Então a gente fica muito feliz com o que Deus fez, né? Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Sim. Então, para mim é um sentimento de gratidão por isso. E alguns detalhes que a gente, né, pode testemunhar, que na vizinhança lá, o bairro, a gente pintando ali fora, ficando até tarde ali, e as pessoas quando passam, elas conseguem ali, falam, nossa, que legal, e aí o boato no bairro espalha que é a igreja que está fazendo. Então a igreja, a gente viu que é isso, é fazer como foi ministrado hoje aqui, a gente vê Deus agindo. Então ali é um legado que está sendo deixado ali no bairro, está sendo algo marcante ali para o bairro, que é um bairro bem carente ali no Jardim Canadá. E assim, vocês que dizimaram, ofertaram, passem lá para vocês realmente ver, porque talvez ver por foto, por imagem, vocês não têm noção de como ficou legal lá. A gente não pode falar todos os detalhes, porque ainda ela precisa ver, né, pastor? Mas, e alguns detalhes a gente lá na obra, na correria, a gente acaba não esquecendo. Aí a Carla liga e fala assim, Jalson, vou mandar isso que é necessário. E a gente vai passando por isso. O que ela mandou foi... isso, não pode falar, Raquel, você não sabe o que é. E aí, a Eriquinha vai e liga e fala assim, comprei isso, algo novo, precisa ser montado, tal. Eu queria uma daquela, né? Então, perfeito. Olha. Aí a Dani liga, Gelson, precisa construir isso. E a Dani acelera, precisa construir isso. Aí você depende de um terceiro para fazer o corte, montar isso, aquilo, tal. Precisa ter isso para todos lá, né, pastor? Irmão, você está precisando de marceneiro? Quem está precisando de marcenaria aí? Serviço de marcenaria? Joelson é marceneiro, especialista. Nada, pastor. Nós compramos um armário,
Esse eu posso falar. Pode falar, pastor. Compramos um armário pela internet. Você já comprou coisa pela internet? Aí, Joelson recebeu, montou e mandou uma foto pra gente. O armário batia aqui nele, assim, ó. Falei, mas é perspectiva da foto ou é um armário que é baixinho? Né? E olha a minha altura, né? Se o armário era menor que eu, aí nós tivemos que... Mas e aí, deixou esse mesmo ou é o outro armário? Não sei, pastor, Não se pode deu dizer, tempo. né? Não sei se deu tempo de trocar ou não sei. Não Mas sei. tudo bem, importante é a intenção. É. Importante é a intenção, tá certo. Então é isso. Então glória a Deus pela vida dos irmãos e passem lá porque foi algo que todos nós fizemos. Um fez um pouquinho e tal. Nós vamos hoje lá hoje. Vamos lá. Fazer a entrega das chaves. Helicóptero e tudo, vai ficar... Mas foi muito gratificante, então Deus abençoe a vida dos irmãos e até a próxima. Glória a Deus, aleluia. Joelson, Deus abençoe, obrigado. Amém. Por todo o empenho. Eu já disse para vocês, se não fossem essa disposição, porque precisa de alguém que vá comandar isso, né? Amém. E depois você manda a conta lá do diesel, né? Das viagens que vai e vem, do carreto, que a gente não pagou isso daí, né? Então assim, se envolva. O que a gente está dizendo para vocês é se envolver. Eu acho uma coisa interessante, está falando das pessoas ali no bairro, comentando e vão comentar, e eu quero que comente mesmo, mas pense do ponto de vista de Deus. Se existe uma coisa que as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm em relação à igreja, é uma aversão em relação à questão financeira, como é tratado as questões do dinheiro na igreja. Quem sabe essa obra não vai quebrar esses paradigmas para algumas pessoas e Deus ministrar no coração dessas pessoas que vão passar por ali e falar assim, mas espera aí, Deus não é aquilo que pintaram para mim, Deus é diferente, Deus é amor, né? Entendeu? Então, pense por isso, olha só, já um resultado bom, Glória a né? Deus. Deus abençoe, Joel. Amém. Obrigado aí pelo empenho. Nós temos um vídeo também. Pode colocar o vídeo aí. Quantas vezes você já pensou sobre estabelecer o reino de Deus aqui na Terra? Vemos tantas necessidades à nossa volta, são histórias tristes, chocantes, comoventes, muitas delas inacreditáveis. Ouvimos, vemos, presenciamos e nem sempre fazemos algo. Em Gálatas 6:10, Paulo diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Chama o Ronaldo. Ele vai falar uma coisa. 3 horas da tarde. Vamos lá, tá? Chama para ele ficar já. Pela necessidade da nossa irmã em Cristo, nossos corações se encheram de um incômodo tal que foi impossível ficarmos parados. Cremos que foi Deus quem operou em nós o querer e nos capacitou a realizar esse grande sonho. Hoje temos não apenas uma reforma, mas uma casa nova, um lar onde Deus continuará realizando milagres. E você, que durante esse período de construção dedicou tempo, esforço, orações e doações pontuais, também faz parte dessa história e contribuiu para a promoção do reino de Deus aqui na terra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agradecemos a Deus por nos permitir participar desse lindo projeto que ficará como testemunho às gerações futuras. Hoje, mais do que nunca, podemos encher os nossos pulmões e bradar em alta voz: Avivai, simplesmente família. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluias! Olha, nós vamos hoje fazer a entrega das chaves às 3 horas lá no local, né? Então, se você quiser,
aí procure aí se informar como que faz para chegar. Nós faremos isso, estaremos lá e contamos com a sua presença também, se quiser participar. Cadê o Ronaldo? É Roseli ou é Ronaldo? Venham cá. É Natália? Sim. Olá, pessoal. Hoje é um dia muito especial mesmo para muitas pessoas. Inclusive para o pastor Samuel. Eu vou pedir também que o pastor Guilherme e o pastor William subam aqui com suas esposas. Com as suas esposas. Vamos lá, esposa. Eles não estavam esperando, olha lá. Opa. Vou pôr a blusa para combinar com a música. Hoje nós comemoramos, celebramos o Dia do Pastor. E é com muita alegria que nós podemos olhar para os nossos pastores aqui da Avivai e ver o quanto, de fato, eles fazem a diferença nas nossas vidas. Com ensinamentos, com jejum, com oração, com atenção, estando ali presente. Então, nós não poderíamos deixar de honrá-los. E essa é uma data muito especial, porque aqui nessa igreja nós temos, sim, pessoas que honram o nome do nosso Deus através da vida deles. Então, eu vou pedir uma salva de palmas para eles, por favor. E não apenas a vida do pastor Samuel, do pastor Guilherme, do pastor William, mas também do pastor Gerson e do pastor Silvio, que não estão, mas que nós sabemos quanto eles contribuem com o nosso dia a dia, com as nossas vidas, com suas orações, enfim, fazendo tudo para nós como igreja mesmo. E então eu gostaria que as meninas subissem aqui com uma lembrança. Meu Deus. Obrigada. Obrigado, Andressa. Eu vou pedir para a igreja para se levantar que nós vamos orar por eles. Então, é a primeira vez que eu faço isso também. Estou muito nervosa. Mas eu gostaria de falar que o Senhor é quem retribui todas as coisas. E Ele tem visto cada uma das ações de vocês. E eu creio que Ele tem se alegrado. Porque cada um de nós aqui já fomos de fato impactados com uma palavra, com um jejum, com uma oração de vocês, com ensinamentos assim, domingo após domingo, e na vida mesmo, no dia a dia. Então, que o Senhor retribua cada um de vocês, porque vocês merecem. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela vida de cada um dos nossos pastores, Senhor. Que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, nas áreas que o Senhor conhece do coração, que eles desejam, Senhor,
E que o Senhor possa realizar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre a vida da casa deles, sobre a vida, Senhor, dos filhos, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa vir de forma extraordinária surpreendê-los, ó Deus, trazendo, Senhor, recompensas celestiais sobre eles. Que a tua proteção, Senhor, esteja sobre eles, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos pela casa, Senhor, por todas as áreas da vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que haja prosperidade, Senhor Deus. Que haja, Senhor, bênçãos sem medidas, Pai. Em nome de Jesus, louvamos a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos nossos pastores. E clamamos, Senhor, para que o Senhor derrame bênçãos e bênçãos sem medidas, ó Deus, e continue conduzindo o coração deles em sabedoria, Senhor, e temor, Pai, a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Eu vou dar um recadinho que vai ter o evento dos casais, que não é evento de crente, é evento evangelístico. Leva para mim. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Agradecer à igreja. O Ronaldo falou, pastor, eu preciso de um tempinho. Eu falei, mas tempinho, gente, a gente já está sem tempo. Vamos sair por aqui, ó. Enfim, ele falou, não, eu perguntei o que é, para que é, Ronaldo, para eu poder encaixar. Ele falou, pastor, é o dia dos pastores. A gente nem lembra, passa batido, ainda que essa seja uma data, sim, a ser lembrada, é importante. Não por mim, especificamente, mas eu digo pelo fato de igreja ela ter essa referência com os seus pastores, né? E que a gente precisa, de fato, aí valorizar esse trabalho. A Bíblia diz assim, excelente coisa escolheu aquele que almeja o pastorado. Fácil não é, mas assim também não é fácil fazer outras coisas, não é? É fácil, Evandro, cortar esquadria? Não é fácil. Então tem a sua dificuldade em todos os aspectos, mas é gratificante a gente poder sempre parar em algum momento, a gente fala assim, poxa, não mereço, mas a sua graça me alcançou. É que nem Pedro, né? Jesus falando assim, apacenta o meu rebanho. Poxa, mas eu não mereço. Mas ele diz, apacenta o meu rebanho. Então, em nome dos nossos pastores, quero agradecer à igreja e que vocês sejam recompensados por essa honra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aos nossos avisos? Teremos aí casa de oração agora na quarta-feira, às 20 horas. Você é convidado. E também no dia, é sábado agora já, né? Decidindo amar todos os dias. Dia 27/6? Não. Não nesse, no outro sábado, né? Então já vai, se programe aí. Gente, é um encontro de casais na igreja. Então você é convidado, você pode trazer um outro casal, só não queremos que você, vamos lá, vou convidar o meu primo, que é da igreja, né, não sei das quantas. Não, ele já está na igreja dele, está sendo abençoado, continue lá. Eu quero que você convide um casal que está precisando ser evangelizado, alguém que está passando por um momento difícil, então traga ele para que seja edificado, ok? Certo? Entenderam, gente? Então, mas é com inscrição, Roseli? Tem inscrição, porque são vagas limitadas, a gente sempre procura fazer com bastante cuidado, bastante zelo, né? Então tem todo um preparativo, não é chegar, eu vou lá e chegou e pronto. Então tem um tempo de preparação, vai ter comes e bebes, né? E você já sabe que a gente não faz nada assim de qualquer jeito, a gente já quer fazer um negócio bem legal. Então tem todo um preparativo, procure aí a Roseli e o Ronaldo, dê o seu nome. A inscrição vai estar no grupo da igreja também, do WhatsApp da igreja lá. Você que ainda não está... Oi? Não tem custo. Lógico, não tem custo, a gente nunca cobrou, porque vai cobrar agora, né? Então, lá no grupo vai ter, se você... eu não estou no grupo ainda, né, o pastor William? O pastor William estava listando umas pessoas aí que ainda não estão no grupo e que já foram recebidas aí como membros, né? Se vocês não estão ainda no grupo lá, procure aí a Soninha, secretaria, Silvia, secretaria, e
fala lá, dê o seu nome para ela, para a gente poder aí passar essas comunicações aí também através dos grupos da igreja, ok? Amém? Amém. Vamos orar? Encerrando, às 3 horas então nós nos encontraremos lá, não vamos sair daqui não. Então você, eu quero ir, se informe antes onde que é, endereço, enfim, nós vamos lá, às 3 horas a gente entrega. Sabe por que também às 3 horas, gente? Porque eu quero assistir o jogo da Holanda com o Japão. Né? E eu sei que você também vai querer assistir, e os irmãos que vão receber a casa também querem assistir o jogo da Holanda com o Japão lá, né? Sofazinho limpinho, né, Joels? Higienizado, enfim. Então, 3 horas a gente vai estar lá e você é nosso convidado. Vamos orar agradecendo a Deus então? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela oportunidade de termos estado aqui. Te agradecemos, ó Deus, por essa graça que pudemos participar na construção desta casa para a nossa irmã Raquel. Te agradecemos, ó Deus, por cada uma das pessoas que contribuíram direta e indiretamente, que se envolveram. Eu não só agradeço, mas eu oro para que o Senhor recompense cada uma dessas pessoas. Que o Senhor torne prósperos os caminhos dessas pessoas. Que o Senhor manifeste a tua glória na vida deles, como está escrito lá em Malaquias. Então verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu oro para que neles seja vista a diferença e que as pessoas possam dizer, eles servem a Deus, porque são pessoas generosas, são pessoas que se envolvem, são pessoas que amam o seu irmão. E nós queremos, ó Deus, ser uma igreja que não ali vira as costas às necessidades e que atende a essas necessidades, ajuda o próximo, ajuda ainda para além do próximo, como a tua palavra diz, aos domésticos da fé, aqueles que fazem parte dessa igreja, aqueles que estão junto conosco, que nós, ó Deus amado, possamos cada vez mais crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim fazendo, conheceremos melhor quem Tu és. Então, saberemos que o Senhor ama e que o Senhor é amor, e então expressaremos esse amor através das nossas ações. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus e agradecemos dizendo amém, Senhor, amém e amém.